Passamos agora a apresentar o quinto, submetido pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde sobre o portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19, pedido de agendamento de vacina Covid-19. Para a referida apresentação, chamo ao palco Pedro Moreira. Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares esta iniciativa e o âmbito que ela própria pretende, que é partilharmos neste espaço as melhores práticas, experiências inovadoras e, acima de tudo, permitirmos construir melhores soluções e de forma integrada. Em nome da SPMS, o agradecimento por esta iniciativa e dizer que nós trazemos cá um projeto intitulado Projeto de Agendamento da Vacinação contra a Covid-19. Como todos conhecemos, este processo surge num contexto do Plano de Vacinação contra a Covid-19, iniciado a 27 de dezembro de 2020 e que tinha um propósito, ou seja, termos a capacidade de implementar um processo de vacinação massivo em Portugal continental. Este recurso é específico para Portugal continental, não abrange as regiões autónomas, mas de alguma forma que consiga promover de uma forma acessível, simples, muito prático para o cidadão, compreensível em todas as faixas etárias e também, por um lado, de forma compreensível com o próprio plano de vacinação e de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde. Para vos poder explicar de uma forma mais coerente, porque certamente a maioria dos presentes e dos que também nos assistem online também tiveram a oportunidade de conhecê-lo no contexto prático, ou seja, no contexto até direto do próprio cidadão, mas também de familiares e amigos, enquanto mediadores, eu dizer que fazer uma visita guiada a este recurso como se fosse no dia 2. O portal iniciou-se a 23 de abril de 2021, portanto, no presente ano. Foi construído numa base progressiva, ou seja, abrangeu numa fase inicial utentes com 65 anos ou mais de idade, numa fase inicial da página de apresentação no portal covid19.min-saúde.pt, com o número do utente, o nome completo e a data de nascimento. Estes eram os 3 critérios para que o cidadão conseguisse entrar neste portal e, de alguma forma, selecionasse, como estamos a verificar, como estamos a ver, o distrito, o concelho e o ponto de vacinação. Abrangeu 303 pontos de vacinação em Portugal continental, num mecanismo baseado em 4 momentos. No primeiro momento, o cidadão dirigia-se a este portal, fazia a autenticação, preenchia de acordo com os dados de sua preferência, ou seja, o local e a data, que iremos ver mais à frente, e depois, posteriormente, receberia uma confirmação com um SMS. Estamos a verificar a data proposta para o local de vacinação que foi escolhido, neste caso foi em Santarém, a data que o cidadão selecionou de acordo com a sua preferência, tem a possibilidade também de alterar o próprio local de vacinação, porque o local poderia não ter disponibilidade para aquelas datas que eram mais favoráveis, e o que estamos a verificar é um pedido, um comprovativo do pedido de agendamento que é emitido no próprio momento. Como é que este processo se baseou em termos de cadeia de confiança também para o cidadão, porque é um mecanismo novo, nunca tinha sido implementado no SNS e esta escala claramente inédito. Portanto, foi utilizado um número, 2424, foi pedido de acordo com o plano de numeração do ANACOM, portanto foi atribuído um número em específico para que Portugal pudesse utilizar e que fosse um número confiável, portanto aqui uma prevenção da fraude e todos os fatores externos também podíamos estar na origem, e portanto havia uma primeira proposta do SMS, neste caso diz Covid-19 Joana, vacinação no dia tal, na USF de Alvalade, com o número de cidadão, responda sim ou não. Aqui há um fator muito importante que gostaria de destacar, é o fator da continuidade da comunicação. Se o cidadão não respondia, havia uma possibilidade do SNS 24 entrar em contacto com os cidadãos que não responderam, mas também que eles responderam não. Porque muitas vezes a resposta era não, porque não era o momento mais favorável ou aquele horário não era de preferência e, portanto, havia esta possibilidade e esta interligação com o cidadão de forma bidirecional. Comentar que estes 4 momentos, ou seja, essenciais para o processo de agendamento, foi vital, mas foi vital também compreender que este processo foi gradual, ou seja, a 23 de abril de 2021 iniciou-se com uma população de idade igual ou superior a 65 anos e progressivamente foi aberto para outras faixas etárias. Isto foi determinante, porquê? Porque permitiu compreender de uma forma muito local, ou seja, com os pontos de vacinação, mas também regional, com os próprios ACES e as próprias administrações regionais de saúde, mas também a nível nacional, com a própria Direção-Geral da Saúde e também claramente aqui com a Task Force, ou seja, todas as entidades envolvidas, desde a área do medicamento, do Infarmed, desde do SUS enquanto da distribuição e o plano logístico, mas também todas
entidades, no fundo, intervenientes que mediaram este processo. E quem foram estas entidades? Muitas vezes foram as autarquias, o poder local que disponibilizou recursos para poder explicar a um cidadão com mais idade como é que acedia ao portal e como é que poderia escolher, ou muitas vezes até se deslocar. Portanto, houve vários exemplos nessa natureza que se deslocaram com meios proporcionados pela autarquia. Mas, ao mesmo tempo, também com as forças de segurança, a PSP e a GNR tiveram um papel determinante em regiões do interior, em casos que já estavam até muitas vezes sinalizados e, portanto, este portal foi integrador para essa componente. Mas, acima de tudo, penso que o portal trouxe um aspecto de inovação, com simplicidade e um fator determinante que foi a monitorização. Portanto, a monitorização era contínua, a cada 10 minutos nós temos dados, ou seja, do que é que está a acontecer no portal, qual é que é o fator de procura, qual é que é a necessidade em termos de resposta, e isto tem um impacto determinante desde a fase inicial, que é a chegada da vacina em território Portugal continental e depois a sua distribuição para o local de preferência. Por outro lado, também no contexto do sistema de saúde português, é a abertura da própria preferência do cidadão para o local de ser vacinado. Ou seja, numa metodologia tradicional, o cidadão seria vacinado no seu local de inscrição do centro de saúde, que muitas vezes dista centenas de quilómetros de onde ele está agora atualmente a exercer funções ou em atividade profissional temporária. E, portanto, o portal permitiu com a liberdade da pessoa poder escolher e, de alguma forma, até de facto surpreendente, nós verificamos que em algumas regiões, como do Alentejo ou do Algarve, muitas das pessoas que estavam noutras regiões de saúde preferiam outros locais muito distantes, onde previsivelmente seria o seu local de vacinação. Para melhor explicar isto, porque não explicar com dados, mas acima de tudo destacar o que consideramos que este portal tem no seu potencial para o presente e para o futuro. Claramente o potencial de replicabilidade. Eu posso já afirmar que o principal potencial de replicabilidade está neste momento a ser testado, ou seja, é o potencial de alargar para o processo de vacinação da gripe. Claro que isto é uma escala muito inferior, é uma escala para 2.300.000 cidadãos portugueses, e nós aqui estamos a falar que este portal abrangeu 3.600.000 cidadãos, sendo que estes cidadãos emitiram mais de 4 milhões de comprovativos. Isto é um fator muito interessante também quando percebemos a forma como é que o cidadão acedeu a este portal. 68% acedeu através de um telemóvel. Portanto, e podemos perceber aqui também o papel fundamental que teve a comunicação social. O portal era utilizado de forma massiva após o momento televisivo, como pode ser um jornal das 13 horas ou um jornal das 20 horas, ou a partir de um espaço onde há mais visualização, como por exemplo à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos. Portanto, isto foi determinante este recurso, mas ao mesmo tempo também foi determinante o papel a nível local. Por outro lado, a monitorização da satisfação deste próprio processo. O que é que implicou? Por um lado, a correspondência em termos de necessidades dos pontos de vacinação em si, que muitas vezes até tiveram que ser mudar de instalações para poder ter maior capacidade de oferta. Por outro lado, perceber a percentagem de SMS que era respondida. Neste processo, globalmente, tivemos muito próximo dos 80% do cidadão a responder sim, ou seja, a primeira proposta de agendamento, e acima de tudo também dizer que neste processo foi específico para o agendamento da primeira dose da vacina. Portanto, não implicava aqui uma segunda dose e, portanto, como nós até conhecemos, talvez de forma mais genérica, num primeiro momento, o local da primeira dose era o momento do local da segunda. Por outro lado, redução de custos muito assinalável. Porquê? Porque o método tradicional era enviar uma carta ou fazer um contacto telefónico. De uma forma genérica, entre as 5 ARS foi discutido, ou seja, qual é que são os níveis de poupança da eficiência também associada a este. Houve quem afirmasse que deveria ser uma medida emblemática até para outros contextos de iniciativas, como por exemplo para os rastreios ou para as consultas de especialidade, e por que não alargar isto, ou seja, a todo o território nacional. Outra questão essencial tem a ver aqui com o princípio da transição digital e também preocupação ambiental. Por um lado, a transição digital faz-se abrangendo todas as faixas etárias e, portanto, aqui há um papel a destacar a nível local pelos mediadores. O portal, claramente, foi muito mais utilizado quando nós descemos para faixas abaixo dos 50 anos, mas na faixa superior nós verificamos que ao longo de todo o percurso, por exemplo, no mês de agosto, ainda havia pessoas com 65 anos a recorrer ao portal. Portanto, e muitas vezes iam às juntas de freguesia, iam às câmaras, iam aos espaços de cidadão, iam às lojas de cidadão. Portanto, a rede capilar é muito importante e foi muito importante neste processo que atualmente ainda decorre e, portanto, está disponível para utentes com idade ao grau superior de 16 anos. Por outro lado, a envolvência e participação nacional. Não foi só na questão da constituição da Task Force e da sua ação com os distintos organismos do Ministério de Saúde e até elementos externos, mas foi também com impacto para outra ação que nós podemos não ter
o mesmo conhecimento, mas é para populações mais vulneráveis ou para cidadãos migrantes. Isto porque o portal permitia a inscrição também de cidadãos estrangeiros com a escolha e de uma forma mediada. A sustentabilidade, claramente evidente, porque este mecanismo veio introduzir uma disrupção no modelo tradicional de convocatória e de agendamento e, ao mesmo tempo, a informação que era registada a partir do SMS pelo cidadão era visualizada nos sistemas internos de apoio clínico. Replicabilidade, como já abordei, distintas matérias, como vai desde a área de agendamento e convocatória para consulta de especialidade, como eventualmente a área de rastreios ou até outras iniciativas que possam ser consideradas oportunas. Para explicar os principais resultados e impactos, também gostaria de destacar num pequeno vídeo qual é que foi a evolução e que acompanhou ao longo do próprio processo de vacinação, desde 27 de dezembro até ao momento de início, ou seja, desta ferramenta, 23 de abril, e que nós podemos compreender facilmente é a evolução exponencial que aconteceu. É importante também aqui, de alguma forma, evidenciar o número de pedidos de agendamento online foi sempre acompanhando as várias faixas etárias e aqui nós conseguimos também fazer algum estudo que é da monitorização e da avaliação de literacia em saúde. Isto é uma componente, certamente, de trabalho futuro, de lição aprendida, mas ao mesmo tempo que estas ferramentas devem ser simples, devem ser também muito apoiadas em mecanismos de comunicação sempre ativos, muito próximos do cidadão e por isso também as várias campanhas de comunicação que foram feitas especificamente para a população com várias faixas etárias. O que podemos também destacar é que foram feitos alguns momentos em específico para vacinação de públicos específicos, ou seja, de grupos prioritários de vacinação, como foram dos professores, como foram dos adolescentes. Isto criou uma dinâmica em si para o próprio mecanismo do próprio portal muito interessante e certamente a replicar em outras matérias. E estes 3.600.000 agendamentos que foram realizados tiveram também sempre aqui um princípio de acompanhamento por parte de cada uma da dimensão regional, ou seja, das administrações regionais de saúde. Isto foi uma experiência muito interessante para perceber contextos onde a população é mais envelhecida, como por exemplo na IRS do Alentejo, em comparação com outros fatores de população mais jovem, por exemplo, na região norte. Este gráfico evidencia o próprio processo de vacinação, ou seja, chegamos neste momento aos 15 milhões de inoculações e os 3.600.000 pedidos de agendamentos que foram realizados. Muito obrigado. Muito obrigado, não só pelo trabalho, mas também pela magnífica apresentação que fez em torno do trabalho. A minha curiosidade é saber qual é o ponto de vista dos autores deste trabalho em relação à replicabilidade noutras áreas de agendamento do SNS. Nomeadamente estou a falar em agendamentos para sessões de consulta de medicina geral e familiar, mas também em termos de consultas hospitalares, particularmente primeiras consultas, não descurando que elas são encaminhadas naturalmente pelos médicos de medicina geral e familiar. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. A questão acho que é de elevada pertinência até no contexto de reforma do sistema de saúde português, mas acima de tudo dizer que esta ferramenta foi construída muito com o feedback dos próprios profissionais, dos próprios gestores e certamente esta foi a mais-valia da própria ferramenta porque teve uma capacidade, ou seja, de adaptação muito ágil. Ou seja, quando estamos a dizer muito ágil, aqui alguns fatores de implementação eram em 48 horas. Portanto, este mecanismo de resposta foi muito importante. Outra questão que também tem aqui a ver é nós, ou seja, enquanto SPMS, para a construção desta ferramenta, disponibilizámos uma matriz, ou seja, para cada um dos pontos de vacinação, ou seja, 303 pontos de vacinação que estavam com esta modalidade, tínhamos associado para cada um dos dias quantas vagas que existiam, portanto, para que possam ser ocupadas. A ferramenta permitiu também uma outra funcionalidade, que foi, quando o número de vagas estivesse ocupado, a pessoa podia preferir ficar na lista de espera ou escolher outro ponto de vacinação, mas no próprio momento. Portanto, havia esta opção e era dada à pessoa para que a pessoa, no próprio momento, pudesse decidir qual é que era da sua preferência, ficar na lista de espera. Tivemos casos em que as pessoas preferiam ficar na lista de espera. E, portanto, o que é a preocupação é, quando abrir novas vagas, estas pessoas têm que ser alocadas para aquele centro. A mesma situação se aplica num contexto de replicabilidade nos cuidados suprimários, nos cuidados de saúde hospitalares. Se houver uma disponibilidade, ou seja, de quantas vagas é que existe e de que forma é que essa disponibilidade está associada a cada um dos pontos de prestação de cuidados de saúde,
esta ferramenta pode ser implementada. Portanto, penso que a dificuldade neste momento não é de utilizar a ferramenta noutros contextos, é que a informação de base é que é importante disponibilizar para que a ferramenta seja implementada. Desculpa, eu não quero insistir, mas quer dizer, basicamente estamos num contexto, num sistema de reserva, não é? De marcação. Os dois maiores sistemas de reserva de marcação que eu conheço é da aviação civil e dos hotéis, como estamos aqui. Diariamente são agendadas centenas de milhões de viagens de avião e centenas de milhões de reservas de hotel. E se eu agora marcar um hotel para Tóquio, tenho pena, não vou marcar, mas tinha a certeza que se chegasse lá amanhã tinha o meu hotel, não é? E que o voo também, a reserva bateria certo. Eu não consigo marcar uma consulta para o meu médico de família que fica do outro lado da rua, a minha unidade de saúde familiar. Portanto, era esta replicabilidade que eu estava a falar, não é? Sim, sim, sim. O contexto é mesmo este, ou seja, há um contexto de oportunidade para a implementação, para alargamento em escala, ou seja, porque se partirmos deste projeto como uma iniciativa que foi testada e que foi a primeira vez, aqui neste caso já não estamos a falar num projeto piloto, não é? 3.600.000 portugueses beneficiaram, portanto, isto já ultrapassa a escala de um projeto piloto, já podíamos dizer que teve uma implementação massiva, mas acima de tudo também dizer que, de acordo com estas condições, se forem garantidos estes dados, é claramente esta uma ferramenta para implementar, já com, ou seja, um tempo de implementação suficientemente ágil, ou seja, não para ser uma questão de ser implementado, por exemplo, daqui a 1 ano e meio, não. Há capacidade para implementar e para explorar também, portanto, a sua adaptabilidade. Obrigado.